A Kim Kardashian resolveu comer um cheesecake. Não tinha esse cheesecake onde ela mora, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Então ela pegou o jatinho dela, entrou no jatinho dela, foi até Paris, num hotel específico que vende o cheesecake específico que ela queria comer. Comeu esse cheesecake, entrou de volta no avião e voltou para Los Angeles. Você fala, não, Marcelo, não é possível, mas ela fez tudo isso, horas de avião para poder comer um cheesecake. Ela estava com vontade, ela é podre de rica, ela pode fazer isso. Inclusive, ela entra no jatinho dela, que tem cama, que tem banheiro, que tem água, que tem tudo. Fica algumas horas ali dentro para ela não ter desconforto nenhum. E você aí, otário, fica bebendo suco, refrigerante em canudinho de papel para poder salvar o mundo e o meio ambiente. Esse é o tema do vídeo de hoje, essa é a ideia que eu quero trocar. Então vem comigo aí depois da vinheta. Meu querido, minha querida, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Se você gostar do vídeo, deixa o like aqui que vai ajudar o vídeo a chegar a mais pessoas. Se não gostar, pode deixar o dislike, não tem problema nenhum. Meu ego não é frágil a esse ponto. E se não tiver inscrito no canal, se inscreve, cara, que vai estar ajudando bastante. O que eu quero dizer com isso que eu trouxe na introdução do vídeo? Que várias dessas pessoas que ficam falando sobre ativismo ambiental, sobre proteção do meio ambiente, de manter a natureza em sua forma primária, elas têm usado isso como uma maneira de melhorar a sua imagem. É muito bonitinho, é uma sinalização de virtude muito legal você, como uma figura pública, dizer que você se preocupa com o mundo, com o meio ambiente, com a natureza. É muito bonitinho falar isso, você fica bem visto. Não só uma estratégia bom para a figura pública que essas pessoas são, como você corrobora também com a mídia, que vai falar bem de você e te utilizar como uma voz para poder transmitir essa ideia, como também muitas dessas pessoas, não estou falando aqui que é exatamente o caso da Kim Kardashian, mas muitas dessas figuras públicas que são famosas e com poder de influência, né? Atores, atletas famosos, cantores, enfim, pintores, e pessoas que são simplesmente ricas e influentes na sociedade por algum motivo, às vezes através da rede social, elas são financiadas por pessoas como George Soros para elas defenderem e levantarem pautas que são de interesse desses verdadeiros ricos. O que eu falo de verdadeiros ricos? Existem dois tipos de rico. Esses ricos que eu falei, que estão num primeiro patamar, que são os ricos ali, que dependem da sua imagem para serem ricos, que são atores, atrizes, atletas, que são cantores, que são músicos, que são pintores, influenciadores, né? Todos esses têm poder de influência. Quando eu falo de influenciadores, eu estou falando, claro, de blogueiros de redes sociais, que não é muito diferente do que eu sou aqui. A diferença é que eu não recebo dinheiro nenhum do Jorge Soros para fazer vídeo para vocês. Eu faço por uma mera espontânea vontade. Máximo que eu recebo são algumas monetizações das redes sociais. Enfim, existem os verdadeiros ricos, são as pessoas que estão acima dessas pessoas que eu acabei de falar. Eles são os verdadeiros ricos, são as pessoas que não se expõem publicamente, que ninguém comenta sobre a vida deles, nem ninguém é diretamente influenciado por eles. Mas todas essas pessoas que estão abaixo, que são esses atores, atrizes, são marionetes dessas pessoas, que dizem para elas basicamente qual é a cartilha que elas têm que seguir, quais são as pautas que elas devem levantar. E geralmente essas pautas são as pautas que são bem parecidas ali com a Agenda 2030 da ONU, né? É o ideal das pessoas que querem comandar o mundo, que querem dizer como o mundo tem que ser daqui para frente e que querem moldar o mundo. Então, não só para melhorar a imagem e sinalizar a virtude, mas também porque são financiados por esses verdadeiros ricos, bilionários como George Soros, elas levantam essas pautas. A própria Kim Kardashian elogiou a Greta várias vezes, disse que ela é linda, que é muito bacana o trabalho que ela faz por aí. A própria Greta, que não faz sentido nenhum muitas das coisas que a Greta faz. Ela atravessou o oceano uma vez num barquinho, mas ela voltou de avião, num avião fretado. Enfim, coisas que no final das contas poluíram muito mais do que deixaram de poluir, que é o caso que a gente está falando aqui em Kardashian, que fala para você não beber refrigerante nem suco no canudinho, porque você vai estar atacando o meio ambiente, mas ela voa de avião de Los Angeles para Paris, num avião particular, para poder comer um bolinho de queijo que não tem nos Estados Unidos. Entenda? A porra do canudinho todo que você vai beber de suco, de refrigerante durante toda a sua vida não vai ser capaz de poluir tanto quanto a viagem que ela fez para comer um bolinho de queijo, simplesmente porque deu vontade nela, em Paris e voltar para Los Angeles. Você pode tomar todo dia suco com canudinho, que você não vai causar um impacto ambiental tão agressivo, porque você tem uma vida muito mais simples. Você não tem sequer um avião. Talvez no máximo você que esteja vendo aí tenha um carro ou 2 carros. Eu acredito que é o caso da maioria do meu público, que são brasileiros de classe média.
Claro que eu sei que tem algumas pessoas aqui que são ricas, mas ainda assim você talvez seja rica, mas não a ponto de ter um avião. Eu sei que pouquíssimas pessoas que assistem meu conteúdo, que me seguem, têm a porra de um avião, beleza? E dificilmente também, você que é rico, que tá me seguindo, que tá assistindo esse vídeo, vai pegar a porra do seu jatinho para poder comer um bolinho em Paris para poder voltar para o Brasil, porque é caríssimo, né? São 300, 400 dólares por hora de voo, lá tem que pagar estacionamento no avião, enfim. Vocês entenderam o que eu quero chegar. O tamanho do impacto das ações dessas pessoas, elas não conseguem nem ser comparadas ao impacto que um ser humano normal, pobre ou de classe média, média, baixa ou alta, ou até mesmo de uma classe mais alta, consegue gerar na sociedade. E essas pessoas ficam sinalizando virtude, defendendo essas pautas ambientais. Pautas ambientais que muitas das vezes não são nem uma preocupação genuína com o meio ambiente, com a natureza na forma primária dela. São simplesmente formas de corroborar com ideologias, políticas e projetos de poder de determinadas pessoas. Tem o meio ambiente hoje, a pauta verde, e até os mesmos chamados partidos verdes, eles estão utilizando a demagogia ambiental para poder trazer à tona ideologias políticas, porque quando eles culpam, viram e falam que o causador da poluição do meio ambiente, do aquecimento global, que agora eles chamam de mudanças climáticas, é o capitalismo, eles estão demonizando o capitalismo e propondo uma solução, que geralmente vai vir dentro do socialismo, o que, claro, é uma grande mentira, como a gente já sabe, porque se a gente pegar e olhar para a China, por exemplo, vocês acham que a China não polui? A China é um dos países que mais poluem do mundo. A China é um país que utiliza termoelétrica para poder construir carro elétrico e vender para o Ocidente. Não está fazendo nada de bom para o ambiente, pelo contrário, está causando um impacto ambiental muito pior. Não só pela energia suja que é utilizada na construção desses carros, mas também pelas essas baterias que são geradas nesse carro, que têm uma durabilidade pequena e que tem um descarte extremamente complicado, porque elas são altamente poluentes. Elas podem destruir um solo se elas não forem descartadas corretamente. Enfim, é uma pura demagogia. Socialistas e comunistas não estão nem aí para o meio ambiente. Eles só usam essas pautas para poder condenar o capitalismo, mexer na cabeça da sociedade e conseguir passar várias pautas e poder e pessoas que vão entrar no Estado com ideias socialistas, progressistas, para poder defender a ideologia deles. Bom, é basicamente isso, eu não vou me prolongar nesse vídeo, mas eu acho que é hora da gente repensar um pouquinho até onde a gente tem que fazer alguma coisa pelo meio ambiente. Se para você é mais conveniente, é mais barato, é mais interessante ter um carro a gasolina, foda-se, usa o carro a gasolina, cara. Você não tem que salvar o mundo, você não tem nem capacidade de salvar o mundo. Inclusive, eu tenho certeza, eu falo isso para todo mundo, pautas ambientais, tá, de meio ambiente, são uma discussão para países desenvolvidos. Se você mora no Brasil e ficar falando de meio ambiente, de pauta ambiental, você é um retardado, ou então no mundo você é muito mau caráter. E eu digo isso pelo seguinte, cara. Aqui a gente está falando de um país que não tem segurança. A gente está falando de um país que muita gente não tem asfalto. A gente está falando de um país que grandíssima parte, eu acho que mais de um terço da população brasileira, não tem acesso integral a saneamento básico. Não tem rede de esgoto, não tem água encanada. Tem muita gente aqui que ainda vive no Brasil que não tem acesso à luz, que não tem acesso a ir à escola, a conseguir pôr os filhos na escola. Você acha que num país desse vale a pena a gente ficar debatendo e falando sobre pauta ambiental? Você acha que a pessoa que tem dificuldade de pagar as contas dela, a pessoa que dorme no calor porque não consegue ter uma casa climatizada com ar-condicionado, a pessoa que tem que ficar horas no ônibus lotado porque não consegue ter um carro e porque o transporte público desse país é um lixo, você acha que esse tipo de pessoa vai estar preocupado com o pinguim azul do Himalaia? Esse tipo de pessoa vai estar preocupado com o canudinho que entrou no nariz da tartaruga lá no meio do Oceano Atlântico? As pessoas querem que se foda a pauta ambiental. Elas estão vivendo focadas em sobreviver e melhorar um pouquinho a qualidade de vida dela, entendeu? Então a gente tem que parar de dar moral para esse bando de influenciador, de artista, de atletas, de pessoas influentes na sociedade e figuras públicas que ficam fazendo um discursinho demagogo sobre meio ambiente, enquanto tem carros esportivos altamente poluentes, enquanto voam de jatinho particular para poder ter mais conforto, enquanto vivem em mansões que caberiam centenas de pessoas vivendo, que tem 10 quartos, 15 quartos,
enquanto consomem alimentos muito mais caros do que precisariam consumir, em quantidades muito mais elevadas do que elas precisariam para se alimentar. E preste atenção, quando eu estou falando esse tipo de coisa, eu não estou definitivamente criticando o acúmulo de capital ou a riqueza das pessoas, até porque dinheiro não é um jogo de soma zero. Dinheiro, a pessoa pode ser rica, ela pode ser milionária, bilionária, trilionária, isso não quer dizer que eu tenha que ser miserável, tá? Dá para a pessoa ser rica e dá para eu ser rico também. Construindo riqueza, todo mundo fica rico. Até porque hoje existem muito mais pessoas ricas e menos pessoas miseráveis do que haviam há 100 anos atrás, graças à Revolução Industrial, graças ao capitalismo e à construção de riqueza que a gente fez na sociedade. Então a gente também não pode construir essa ideia de que a pessoa deveria ter menos conforto, deveria ser mais pobre para a gente poder ter mais. Isso não tem absolutamente nada a ver. Isso é uma mentira, uma demagogia socialista, marxista, que já caiu por terra. Mas vou parar por aqui, senão o vídeo vai ficar muito longo. Acho que vocês entenderam a mensagem no vídeo. Foda-se a porra do canudinho.